Queridos irmãos e irmãs, esse 12º domingo do tempo comum que estamos celebrando e o evangelho que acabamos de ouvir, nos coloca diante de uma pergunta fundamental que é dirigida a cada um de nós, assim como Jesus, que estava rezando, diz o texto, num lugar retirado com seus discípulos. Jesus volta para eles e pergunta, faz a seguinte pergunta: o que dizem, o que as pessoas, quem diz o povo que eu sou? O que o povo falava, comentava, pensava, dizia a respeito de Jesus, que é o Messias, que é o próprio Deus, e que eles ainda não veem dessa forma. Então, eles responderam. Veja bem que essa pergunta, ela é dirigida de uma maneira genérica, de uma maneira geral. O que dizem as pessoas? Talvez muitas dessas pessoas nunca viram Jesus. Talvez só ouviram falar de Jesus. Então, não tem uma ideia clara a respeito de Jesus, de quem de fato ele é. Porque não ouviram, não conheceram. Então, quando a gente não conhece, a gente pode dizer, pode dar qualquer resposta. Quando não conhece. Então, por isso que as respostas são, olha, uns dizem que é João Batista. Não, Jesus nunca foi João Batista. Mas as pessoas acham que é João Batista. Outros que é Elias, também ele não é Elias. Nem Jeremias. Outros ainda acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Então essa é a maneira como o povo vê Jesus. Cada um dá um tiro, É isso e aquilo. Jesus não é nada disso. Muito bem. Agora é a mesma pergunta, não é outra pergunta, só que ela é dirigida para os apóstolos. Aqui nós estamos diante, espera-se que a resposta seja outra. Por quê? Porque não se trata de quem não conhece. A gente sempre espera daqueles de igreja algo de bom, de positivo, e nem sempre acontece, mas a gente sempre espera. Afinal de contas, a gente vai na igreja e reza para quê? Para encher linguiça? Não, é para fazer mudar a vida. Nós rezamos, vamos à missa, não é para cumprir só preceito, não. É para que a Eucaristia, a palavra de Deus, entre no ouvido e de preferência desça no coração também. Porque se ela não desce no coração, não serve para muita coisa, não. Aí, Pedro, movido pelo Espírito Santo, inclusive Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne humana que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Porque se fosse a carne humana, você diria a mesma coisa que os outros disseram. Aí Pedro diz, veja bem, não é Elias, Jesus não é Elias, nem Jeremias, nem mais um dos tantos profetas que viram o que virão. Não. Tu és o Cristo de Deus. Ótimo, É pela primeira vez que alguém, de fato, revela a essência de Jesus. Jesus é o próprio Deus que se encarnou. Por isso ele não é Elias, não é Jeremias, não é um milagreiro, um herói, alguém que fez grandes prodígios, que fez milagres, que fez tantas proezas. Não. Jesus é o Deus encarnado, é o Messias que todos aguardavam, inclusive aqueles que deram respostas vagas. Jesus veio para todos, muito embora nem todos o acolheram. Então, quando Pedro responde de maneira assertiva, revelando a verdadeira identidade de Jesus, o Cristo de Deus, isso mesmo, o texto diz, e aqui talvez a gente não entenda, mas já vamos entender, diz, quando Pedro respondeu, o Cristo, Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou?
Jesus espera deles, vocês que estão comigo todos os dias. Não só ouviram falar de mim, mas estão todo dia comigo. Para vós quem eu sou? Jesus proíbe, diz aqui severamente, que contem isso a alguém. Por que será? Porque o coração dos apóstolos não difere nada do coração daqueles que não são apóstolos. Deveria ser diferente, mas ainda não é. Eles também pensam a mesma coisa de Jesus. Eles também ainda não têm, muito embora estejam com ele. Por isso que a gente sempre precisa ser socorrido, porque é possível estar na igreja e não ser igreja. É possível a gente ir na missa todo domingo, sábado, domingo, mas ainda não aprendeu a ser igreja. A gente vai na igreja, mas ainda nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, de viver a fé lá fora, nós nos comportamos de uma maneira como pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus. Ou se ouviram, entrou por um ouvido e entrou por outro, e saiu por outro. Não desceu no coração, não veio até a inteligência, não mudou a nossa vida. E isso acontece com muita facilidade em todos os lugares do mundo. Jesus proíbe eles de falarem por quê? Porque na cabeça deles, eles esperavam um Messias, eles haviam pintado um Messias com outras características. Um Messias triunfante, guerreiro, agitador de massas, que viria com poder, com força, montado nos seus cavalos, com suas legiões, meio que vingativo, porque haveria de assumir as dores do povo sofrido, inclusive com a morte, a perseguição dos inimigos. Esta era a mentalidade de todos. Esse era o Messias que eles esperavam, inclusive dos 12. Mentalidade esta que será purificada mais tarde, quando o Senhor enviar o Espírito Santo, que vai renovar a mente e o coração. E então eles compreenderão de fato quem é Jesus e para que eles foram chamados. Coisa que ainda eles não tinham entendido. Muito embora estivesse com ele todos os dias durante 3 anos. Isso diz muito para nós. Diz muito para todos nós. E depois Jesus, quando ele diz, tu és o Cristo de Deus, Jesus proíbe, Jesus vai dizer o que significa seguir Jesus. Não é blá, 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 não. É compromisso, é entrega. Jesus olha para eles e diz, né? E acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciões. Jamais na cabeça deles o Messias deveria passar a ser rejeitado, ser humilhado. Imagina, que Messias é esse? O Messias não pode ser rejeitado. Ser humilhado? Jamais. Ele é o Messias, ele é o Todo-Poderoso. Ele é que deve humilhar os outros e não ser humilhado. Olha só. Ser rejeitado pelos doutores da lei, morrer e ressuscitar, então aqui piorou a coisa. Cada vez está piorando. Por quê? Porque na cabeça deles, jamais o Messias deveria se apresentar tão manso, tão humilde, tão pacífico. Não, com certeza deve ter vindo o Messias errado. Não é esse que nós esperamos. O Messias tem outras características. Depois Jesus disse a eles, porque eles vão seguir Jesus, e Jesus vai dizer o que significa seguir ele. Não é oba-oba, nem blá, blá, blá. Não é prestígio, não é glória, não é poder. E nós vamos ver isso muito bem, logo depois que Jesus ressuscita e aparece a eles, eles estão discutindo, logo após a morte do mestre, né? Estão discutindo entre eles,
E a discussão girava em torno, vocês sabem de quê? A discussão, o motivo da discussão entre eles era para saber quem entre eles era o mais importante. Olha só, olha só. Quem deles era o mais importante? Essa era a discussão entre os apóstolos. Por isso que Jesus proibiu, porque eles ainda não haviam entendido. Vão entender, mas ainda não. Então Jesus, vocês querem me seguir, vocês querem ser meus discípulos? Então, se alguém quiser me seguir, primeira condição, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, renuncie a si mesmo. E diz mais, tome a sua cruz de cada dia, não é de vez em quando, não. E me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, como eles irão todos perder a vida, mas vão ganhar. Os apóstolos todos, eles ainda não sabem, mas todos eles darão a vida por Jesus. Todos eles vão morrer mártires, todos. Então, quem perder a vida, não é perder a vida para qualquer coisa. Tem muita gente que perde a vida para droga, para o vício, para a prostituição, para a maldade, não. Isso não é ganhar, isso é perder duas vezes. Perdeu para o mundo e pode até perder para o outro mundo. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, é por isso, e não é para as outras coisas não, ganhará a vida eterna. Então, acredito que esse texto tem muito a nos dizer e nos ensinar. E a pergunta que deve ficar para mim e você, cada um de nós, é: quem é Jesus para você? Qual a ideia que você tem dele? O que que você está aprendendo dele? Será que a palavra de Deus está entrando, descendo no teu coração, ou só está entrando aqui e saindo para o outro lado? Porque se a palavra de Deus está sendo assimilada, os frutos têm que começar a aparecer. Capacidade que diz, quem não renunciar a si mesmo. Talvez a renúncia mais difícil é abrir mão dos nossos caprichos, nossos apegos, nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância, nossa autossuficiência, que está assim, ó, cheio. É disso que Jesus está falando, não é de outra coisa. Capacidade de renunciar. Tomar a cruz não é uma vez por mês, de 15 em 15 dias, de todos os dias. De todos os dias. A vida de Jesus na terra foi sofrimento, foi perseguição. Não precisa nem o padre falar aqui, penso que vocês saibam, mas melhor até que o padre. Que a vida de Jesus não foi nem um mar de rosa, tanto é que a gente viu onde terminou. É disso que Jesus está falando para você e para mim. Por isso ele fala, ó, vocês querem me seguir? Aliás, eu convidei, chamei, separei vocês para isso, para a missão, mas vocês têm que estar preparados. Renunciar a si mesmo, lembra aquela imagem que coloca a mão no arado, diz e olha para trás, não é digno de mim. Senhor, nós te seguiremos, mas primeiro, nada de condição, ou é ou não é, ou vai ou volta. Tem meio termo. Ficar em cima do muro, essa questão de ficar em cima no muro, meio do muro, isso aí, como não sois nem morno nem quente, estou para vomitar-vos. Ou é ou não é. Então que o Senhor oriente a cada um de nós. E a resposta cada um vai dar. Quem é Jesus para mim? Aqueles que não tinham experiência de Deus, ele podia ser qualquer coisa. Hoje talvez o Jesus que resolve o problema, que paga a água, a luz, né?
o que eu coloco contra a parede, né? Se fizer isso, se acontecer aquilo, se o milagre acontecer na minha vida, opa, esse Jesus é bom. É. Sabe aqueles que vivem negociando com Deus e também está assim, ó, cheio. Se Ele faz, realiza os meus caprichos, minha vontade, esse é dos bons. Esse é dos nossos. Mas não faça isso para ver. Tem bastante. Quem é Jesus para você? Para mim? Foi a pergunta que Jesus dirigiu aos 12. E hoje Ele dirige a cada um. E a resposta não sou eu que vou dar para vocês, são vocês que, olhando para a vida de cada um, e olhando para mim e de vocês, não precisa nem consultar no Google, não sei lá onde, não, nem perguntar para os universitários, né? Olhe para a tua vida, a maneira como você se relaciona com Deus e com o teu irmão, com a tua comunidade, como você vive a tua vida no dia a dia, na família, no trabalho, na igreja, na pastoral A, B, C, capacidade de dialogar com as pessoas, de perdoar, de amar, e você vai ter uma descrição perfeita, uma análise de como é a sua fé, como está sendo vivida e quem é Jesus para você. Basta cada um olhar para si mesmo, né? Não precisa ninguém ser juiz de ninguém. Cada um de nós se conhece e sabe até onde nós vamos e até onde não vamos, ou até onde deveríamos ir e ainda não fomos. Os apóstolos também precisaram da ajuda do alto, senão não só não teriam ido, como teriam voltado. Não só não teriam avançado, como teriam regredido. E conosco não é diferente. Precisamos sempre ter a humildade. Senhor, guie meus passos, ilumine a minha vida. Discernimento que nem sempre a gente usa, né? E muito embora nos foi dado, né? Os dons, entre os 7 dons do Espírito Santo, me parece que, se não tiraram, e eu acho que não, tem esse discernimento e sabedoria. É claro que nem sempre a gente usa, né? Mas me parece que eles estão lá no pacote também, né? Sabedoria, entendimento, né? Conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, prudência. Juízo, falta dele tem bastante, mas juízo nem sempre. Então que a palavra de Deus sirva para todos nós. E diante dessa pergunta, quem Ele é para mim, para você, cada um depois leve para casa, refletir e pode dar a sua resposta na medida da grandeza ou pequenez do coração de cada um. Louvado seja nosso Senhor.